Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal RCity. Deixa eu checar porque a gente vem nessa ideia de querer gravar rapidinho e aí eu sempre esqueço de alguma coisa, ou é a luz, ou é o microfone, enfim. Agora parece que tá tudo certo, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Já chequei aqui. Então é isso, mais um rapidinho do RCity. Sejam bem-vindos a mais um pré-jogo aqui do canal. E hoje vamos falar de Copa Libertadores. Vou falar da partida que vai acontecer entre Milionários e Atlético Mineiro, né? Futebol paulista, que é o que mais a gente faz conteúdo aqui, deu uma pausa agora. Vamos começar a fase nas quartas de final do Campeonato Paulista. Inclusive, fizemos uma live segunda-feira aí. Você pode acompanhar as informações sobre as quartas de final. Mas, né, vamos seguir com o Libertadores e tem um time brasileiro na Libertadores, né? Além do Atlético, tem o Fortaleza também, que também está disputando uma vaga aí para chegar à fase de grupos da Libertadores. Mas o vídeo de hoje é sobre o duelo entre Milionários e Atlético Mineiro. Antes da gente seguir aqui com o conteúdo, queria convidar você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que toda vez que sair vídeo novo aqui no canal, vai chegar aí uma notificação no seu celular, beleza? Bom, a partida será nesta quarta-feira, né? Vai acontecer às 9h30 aí da noite, para quem quiser acompanhar, no estádio El Campín, de Bogotá, Colômbia. Não sei se você vai até a Colômbia assistir, mas você também pode assistir. Se eu não me engano, esse jogo vai ser transmitido na ESPN. No final do vídeo aqui eu dou uma checada e confirmo para você que quer ver esse jogo ao vivo, tá? O Galo na última fase aí da Libertadores, essa é a fase preliminar da Libertadores, né? Antigamente a gente chamava de pré-Libertadores, hoje mudou um pouco, a gente tá todo mundo chamando de segunda fase, terceira fase. Para mim é mais fácil falar pré-Libertadores, porque é o que antecede a fase de grupos. Mas enfim, o Galo na última fase enfrentou o Carabobo, né, e garantiu a sua classificação aí, vencendo o jogo de volta por 3-1. No jogo de ida, o Atlético Mineiro não conseguiu vencer fora de casa, deixou para decidir a partida dentro do Mineirão, com a sua torcida apoiando, e na volta ganhou aí por 3-1. O jogo de ida foi 0-0, tá? E agora é mais um duelo que conta aí com ida e volta, né? Nessas fases é ida e volta, são 2 jogos mesmo. E caso vença, o Atlético Mineiro aí, o Galo, garante a sua classificação na fase de grupos da Libertadores, né? Lembrando que a fase de grupos a gente ainda não tem uma previsão de como vai ser, porque o sorteio ainda não foi realizado. O sorteio está previsto aí para acontecer. Seria dia 22 de março, se eu não me engano, foi alterada a data e está previsto para acontecer no dia 27 de março, ok? A fase do Atlético Mineiro nesse início de temporada de 2023 é muito boa. O Atlético ainda não perdeu, né, na temporada inteira e se classificou aí para a semifinal do Campeonato Mineiro, pelo menos, do Campeonato Estadual, com a melhor campanha, né? Foram 20 pontos conquistados, invicto. O Atlético Mineiro está na semifinal do Campeonato Mineiro. Porém, se tem algo que a torcida pode cobrar aí, é de não vencer clássicos, né? O Atlético, que é a equipe mineira ali, que tem o maior investimento, né? Tem mais gastos, tem mais reforços de peso, tem mais nomes no seu elenco e não conseguiu vencer os clássicos aí. O Atlético Mineiro empatou em 1-1 contra Cruzeiro e contra América Mineiro, então talvez seja uma cobrança que a torcida possa fazer, é uma espera ainda que sejam clássicos. Clássico é clássico, a gente sabe, a gente sempre fala isso aqui no RCity, mas o Atlético Mineiro, pelo investimento que tem, deveria ser fazer valer o favoritismo nesses duelos aí. E aí, no próximo domingo, no dia 12, vai fazer o jogo de ida aí da semifinal do estadual, vai pegar o Athletic Club, né? O Athletic Club, né, brasileirando um pouco mais. Eu não sei. Aliás, o certo é falar brasileiro. Eu que tô querendo americanizar o canal City e isso não faz parte das nossas raízes. Mas o fato é que o Atlético Mineiro vai pegar o Athletic, né, na semifinal do Mineirão. O jogo de ida vai acontecer no próximo domingo também. Então, o que vai acontecer? O Atlético tem 4 jogos decisivos em sequência, né? O Atlético pega o Milionários, pega o Atlético Clube, jogo de volta com o Milionários, jogo de volta com o Atlético Clube. E é complicado, né? Porque são 4 jogos mata-mata, 4 jogos decisivos, não pode tropeçar. Qualquer tropeço que o Atlético leve aí pode afetar bastante a equipe. Acho que na Libertadores é mais grave, né? Porque a Libertadores tem uma previsão aí para ser um... Enfim, o Atlético tem um objetivo maior ao longo da temporada na Libertadores. O Mineirão é um vexame você cair na semifinal para o Atlético Mineiro,
mas o Mineirão acaba cedo, né? Acaba cedo na temporada. A Libertadores, se o Atlético cai aí nessa fase da Libertadores, acaba que fica o resto da temporada aí a ver navios. Então, são 4 jogos decisivos que o Atlético tem que ter muita atenção, e a equipe só está nessa situação porque foi muito mal aí no Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi muito mal, é forte dizer, mas pelo tanto que se esperava do Atlético Mineiro, a equipe terminar na 7ª colocação do Brasileirão foi ruim e foi aí para a fase de grupos, para a fase preliminar da Libertadores, coisa que ninguém imaginaria, certo? Falar um pouco agora do mandante dessa partida, né? Quem vai receber o Atlético Mineiro, que é o Milionários, né? Uma equipe que a gente já viu aí em outros duelos contra brasileiros, né? A gente já viu jogar contra São Paulo, Corinthians, enfim. Os colombianos chegaram aí a Libertadores graças ao título da Copa da Colômbia na temporada passada, certo? E nessa Libertadores, na segunda fase, aliás, a equipe teve que encarar a Universidade Católica, certo? Assim como o Galo empatou em 0-0 também fora de casa e garantiu na volta aí uma vitória por 2-1, se classificando para a terceira fase da Libertadores. Terceira fase da Libertadores. Não vou ficar na fase preliminar, vou falar o que tá todo mundo falando. E aí tem um detalhe, né? A gente fala segunda fase, terceira fase, porque na primeira fase são poucos times que jogam, se eu não me engano, são só 8 times. É um pré-preliminar. Aí na primeira fase se classificar uma galera para jogar a segunda fase, que aí daí para frente começa a valer, né? Enfim, então é isso. Estamos agora na terceira fase da Libertadores, beleza? Oficialmente. Bom, como eu disse, os colombianos venceram por 2-1 aí o jogo de volta. E aí, depois dessa classificação, Milionários aí no último fim de semana venceu um clássico contra o Deportivo Cali. Venceu por 2-0, né? O clássico colombiano. Só que estava com um time. Boa parte do time não jogou, né? O treinador poupou esforços ali. Muitos jogadores ficaram de fora, inclusive peças do ataque. O ataque inteiro, inclusive, titular do Milionários não atuou nesse clássico contra o Deportivo Cali. Ainda assim, a equipe venceu por 2-0. Por exemplo, não jogaram Daniel Catanho e Leonardo Castro, que foram os autores dos gols aí contra a Universidade Católica, que garantiram o Milionário. O Milionário é boa, nessa fase da Libertadores, né? A equipe está na 7ª colocação do futebol colombiano, né? Da Liga Colombiana, mas tem 3 jogos a menos do que a maioria das equipes ali no topo da tabela, né? Grande parte das equipes tem 7 jogos, o Milionários tem 4 jogos, tem jogos aí atrasados, jogos para cumprir, e ainda assim está ali na parte de cima da tabela, certo? Está a 4 pontos do líder América de Cali. O Milionários tem 9 pontos nesse momento e o América de Cali tem 13 pontos, certo? Então, ainda que esteja numa posição abaixo, o Milionários tem essa desculpa aí de ter jogos a menos. E claro, né, conseguiu se classificar na Libertadores, conseguiu vencer o clássico, né, contra o Deportivo Cali, que eu estava pensando no América de Cali, que é o líder do campeonato. Conseguiu vencer o clássico contra o Deportivo Cali e aumentou a confiança aí, né? Vamos falar então das possíveis escalações das equipes, né? As equipes que vão ao confronto nessa quarta-feira às 9h30, certo? O Milionários deve ir com Monteiro, Perlaza, Linas, Vargas, Bertel, Giraldo, Pereira, Silva, Cortez, Castanho e Castro, que são os 2 jogadores de ataque que eu mencionei aqui, que são jogadores que o Atlético Mineiro deve abrir os olhos, certo? Não tem desfalques confirmados ainda para essa partida. O Atlético Mineiro deve ir com Everson, Paulo Henrique, Bruno Fux, Gemerson e Dodô, Alan e Caleb, Edenilson, Pedrinho e Paulinho. E na frente o atacante, o grande destaque do Atlético Mineiro, Hulk, né? O Atlético Mineiro tem alguns desfalques, né? São os mesmos desfalques da última partida. Entre eles o Allan Kardec e o zagueiro. Aliás, não, é o Allan Kardec e o Zaratio. O Zaratio foi liberado aí no último fim de semana. Na verdade, ele é dúvida, né? Ele foi liberado no último fim de semana para resolver algumas questões na Argentina. Ainda não, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não se tem a confirmação se o Zaratio deve retornar aí para reforçar a equipe. Eu imagino que sim, mas ainda não tem essa confirmação, até porque o Zaratio também vinha voltando de lesão e agora pegou essa liberação. Não acho que deve entrar na equipe titular. Vamos ver o que acontece, tá? Mas eu imagino que ele volte para compor o elenco ali, pelo menos ficar no banco de reservas. Bom, essas são as prováveis escalações. Palpitezinho, né, que a gente sempre costuma dar aqui no canal R-City. Lá ele sempre costuma dar os palpites, meus amigos.
Bom, eu acho que vai ser uma partida muito dura para o Atlético Mineiro, vem encontrando dificuldades de conseguir vencer fora de casa, né? A equipe dentro de casa é muito forte, tem o apoio da massa, da galoucura, mas fora de casa não vem tendo boas atuações. Ou também a equipe é uma opção da equipe se resguardar um pouco mais fora de casa, assim como não se desesperou contra o Carabobo na primeira partida e deixou para decidir na volta. Eu acho que o Milionários vai dar trabalho para o Atlético Mineiro e acho que o Milionários vence a partida de ida. Acho que o Milionários consegue vencer o Atlético e o meu palpite é 2-1 Milionários, 2-1 para os colombianos. Aqui é outra história. Se a gente fizer um próximo vídeo, fica para o próximo vídeo, porque cada jogo é um jogo. Estou falando do jogo de ida e acho que o Milionários vence o Atlético Mineiro, tá? Esse é o meu palpite da equipe que também se classificou bem na segunda fase da Libertadores e vem de um clássico, vem confiante e vem bem também no Campeonato Colombiano. Então esse é o meu palpite. Acho que o Atlético Mineiro vai ter muita dificuldade. Não sei se classifica, mas acho que esse primeiro jogo vai ditar muito bem o que vai acontecer aí no jogo de volta, tá? Esse é o meu palpite. Comente aqui o seu palpite, o que será que vai acontecer nessa partida entre Milionários e Atlético Mineiro. Eu falei para vocês que ia confirmar onde ia passar o jogo, né? Eu tinha visto que o jogo ia passar nos canais ESPN, tá? Mas não custa aqui dar a informação. Aqui, ó. ESPN e no Star Plus, certo? Star Plus, que é o serviço de streaming aí enfim, que está integrado ali a ESPN. O jogo vai passar nos canais ESPN e na Star Plus, que é o serviço de streaming. Então, para você que quiser acompanhar, tá aí. Jogo 9h30 na Colômbia, Milionários e Atlético. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!